graça, me dá saúde, e que tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, eu possa estar falando com a tua igreja e mostrando à igreja, Senhor, como é que nós vamos fazer, como é que vamos se preparar para a sua volta. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amados, estamos encerrando então hoje essa série, que é uma série bem superficial, perto de todos os acontecimentos que vão ocorrer nos finais dos tempos, né? Nas duas últimas quartas-feiras nós falamos sobre os sinais e falamos sobre a volta. Quanto aos sinais, eu quero acreditar que nenhum crente, que é crente de verdade, tem alguma dúvida de que são os sinais da volta de Jesus, né? Tudo que está acontecendo. E eu disse na ocasião que o sinal mais forte que existe foi a restauração do Estado de Israel. Na última quarta-feira nós falamos basicamente sobre a volta de Jesus. E eu disse que existem 3 linhas, né, sobre a volta de Jesus. Aqueles que acham que nós vamos passar a grande tribulação, aqueles que acham que nós vamos passar a metade da grande tribulação e aqueles que acham que nós não vamos passar nenhuma tribulação. A Assembleia de Deus, essa é a linha da Assembleia de Deus, que nós não vamos passar tribulação. Não é? E eu mostrei na Bíblia um versículo que diz que Deus não nos separou para a ira. Então, quando o texto diz que será num abrir e fechar dos olhos, é vapt-vupt, tá? Jesus vem buscar a sua igreja, vai acontecer um reboliço no mundo, porque já imaginou quantas pessoas não vão sumir, desaparecer? Né? Aí a pessoa fala, puxa, bem que a Bíblia dizia isso mesmo. Nós vamos estar com o Senhor, depois entra os 7 anos, com o anticristo, cabeça, com aquilo tudo, e depois Jesus volta para buscar os seus, aí sim, volta com a igreja, é a segunda volta de Jesus. Muito bem. Hoje, o tema é como me preparar para a sua volta. E esse tema, quando eu estava orando e comecei a escrever isto, eu entendi, coisa de 1 mês e meio atrás, que muita gente, além de ter medo, além de não estar preparado, também tem alguns que estão dizendo assim, pastor, dá uma segurada, Jesus, dá uma segurada aí, eu tenho que casar primeiro. Ô Jesus, sabe o que é? Eu estou fechando financiamento na Caixa Econômica para comprar minha casa própria, dá uma segurada aí, Jesus. O outro fala, Senhor, ó, a coisa aqui está caindo, minha casa, a casa caiu, mas eu vou voltar com a minha mulher, aí o senhor vem depois. Está entendendo? Vocês estão pensando que é brincadeira isso? Eu preguei domingo aqui e vou falar porque o irmão não está aqui. Ele escreveu para mim dizendo que para mim mandar o esboço para ele que ele estava trabalhando hoje. Um irmão me escreveu semana passada e eu preguei domingo agora aqui em cima do que o irmão me falou. O irmão, pessoa maravilhosa, um homem crente, mas ele falou, pastor, eu estou abismado, eu estou assustado. Eu, irmão, assustado com o quê? Com tudo isso que eu estou ouvindo aí, pastor. Meu Deus do céu, Jesus está voltando. Será que não dá para dar uma segurada em Jesus? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, irmão, é isso. Por quê? Eu falei, irmão, que é isso, meu filho? Não, pastor, sabe o que é? Eu achei tão interessante. Eu falei assim, eu queria, meus filhos são pequenos, eu queria que eles crescessem, casassem, eu queria ter netos. O senhor fala tanto de suas netas, né? Eu falei, irmão, ame a volta de Jesus. Então vamos lá. Nós precisamos entender que as notícias, né, sobre sinais, sobre a volta, nós temos que chamar de boas novas. São boas novas, né? Não é mensagem para ninguém ficar com medo. Não é mensagem para ver sensacionalismo. Não, não. Tanto que, vou dizer uma coisa aos irmãos aqui. Amado, eu não me preocupo muito com essa questão de ficar discutindo se Jesus vem antes da tribulação, se ele vem depois, se a besta vem da Rússia, vem da China. Isso eu não discuto. Eu já falei aqui que eu ia num programa que chamam Vejam Só, que existe hoje, que eu ia para discutir isso no programa. Depois eu ficava pensando, mas para que isto? O que eu tenho que me preocupar é o que Marcos fala aqui. Versículo 33 da leitura. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Eu
você, igreja, precisa vigiar. Esse é o papel da igreja, não é discutir se eu sou pré, se eu sou contra, se eu sou... Eu tenho que estar preparado porque Jesus está voltando. Se ele vai voltar assim, não me interessa. O que me interessa é eu ter uma vida santificada diante do Senhor, esperar a volta dele e dizer assim, ora vem Senhor Jesus. É isso que eu tenho que estar me preocupando, não é mesmo? Hoje, o que Deus tem para nós nessa palavra é sobre um estilo de vida sábia, realista, sobre os acontecimentos no mundo e a volta de Jesus. O estudo de hoje, ele vai trazer para você um estilo sábio de como esperar a volta de Jesus. É por isso que o tema hoje é como se me preparar para a volta de Jesus, né? Falar do céu, da volta de Jesus, às vezes perturba muita gente. Tem gente que fica perturbada. Principalmente aquele que está distante do Senhor. Aquele que está com um pé lá e um pé cá. Ele fica preocupado. Mas temos que falar, porque as coisas estão acontecendo, né? O fim, muitas vezes o fim do mundo, é visto por muitas pessoas com muito temor, como uma loucura, né? Ou algo que pode estragar uma vida e os planos que eu tenho para o dia de amanhã. Só que eu preguei domingo aqui, usando o Salmo 39, né? Dizendo, quando o salmista diz, que Deus, irmão, para ele não tem dia, não tem noite, um dia como 1000 anos, está escrito lá. Para Deus não tem esse negócio aqui de, hoje é dia 21, amanhã é 22, né? Agora são 8h25, daqui a pouco vai ser 9. Não, Deus não existe tempo para Deus. Então, eu tenho que estar trabalhando normalmente, tenho que cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, dos meus netos, se é que tem neto, e me estar vigiando só isto. Nós falamos aqui, hoje a pastora conversou bastante com a nossa irmã Beru, né? O irmão tomou ceia 3 e pouco, né, pastor? Quando deu 10 horas, Jesus tomou. Estava lá, tomou ceia, reclamou para o senhor alguma coisa? Não, estava bom. Mas, irmão, acabou. Talvez eu e você não vamos alcançar o rapto da igreja, mas pode ser que Jesus nos chame antes. Então, essa coisa de vigiar, não é vigiar porque Jesus vai raptar a igreja, mas ele pode me raptar sem ser o tempo com a igreja. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, não sei. Deus é que sabe o nosso tempo. Ninguém pode acrescentar 1 minuto na sua vida se não for Deus. Muito bem. O fato é que Jesus nos advertiu a esperar pela sua volta e vivermos como se Ele estivesse à nossa porta. Como é que o texto aqui fala? Está de sobreaviso, versículo 33, né? O versículo 34. Bota lá o 34. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou sua casa e deu autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Por quê? Fica aqui vigiando, porque o dono da casa vai chegar. Bota o outro. É isso, né? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã. Fica aí de prontidão esperando que o homem vai chegar. Está entendendo? É assim que eu tenho que estar. Eu não sei quando ele vai chegar, mas eu preciso estar de prontidão. Os irmãos que estão em prontidão estão aqui hoje? Os irmãos que estão esperando Jesus estão aqui hoje? Irmão, eu preciso esperar Jesus toda hora e todo momento. Para de loucura, para de doidura, se firma com Jesus, se pega com o Senhor. Pode ter certeza, e se pegar com o Senhor não é virar beata, não é virar, é você estar com a tua vida no altar de Deus. Quando você está tranquilo, você está com a sua vida, irmão, é a coisa melhor do mundo. Eu viajei ontem para São Paulo, e fui de ônibus. A Cruz está com os ônibus bonitos, né? Eu achei assim fantástico, ônibus 2 andar, tem tudo lá. Eu fui de ônibus. Aí, eu estava indo, aí o homem subiu assim e falou, gente, vocês colocam o cinto de segurança. Aí eu coloquei o cinto, né? Eu fiquei pensando assim, engraçado, né?
um carro desse, para acontecer alguma coisa, é muito difícil, né? Motorista sereno, carro novo. Quando eu passo ali perto de Jundiaí, tem um carro não era da mesma empresa, um ônibus aqui lá virado. Virado, sim. Falei, Jesus amado, eu pensando nisso, meu Deus do céu, olha só. Está entendendo? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui meia hora. Ninguém sabe, quem sabe é o Senhor. Então, qual que é de verdade a minha preocupação, né? E eu te faço uma pergunta. Como será o fim? Como você ficará no meio de tudo isso? O que você particularmente pensa sobre a volta de Jesus? Como que você acredita que o mundo terminará? Você espera por Jesus? Irmãos, eu usei o texto também de Pedro, semana passada, domingo agora. Quando, na carta de 1 Pedro, capítulo 3, né? Capítulo 3 de 1 Pedro, ou 1 Pedro. Pedro, ele é questionado. Os gnósticos falando assim para ele, como é que é? Vocês não falaram que Jesus ia voltar? O que está acontecendo? Está tardando. É papo furado. Dá uma olhadinha lá depois. Isso é grupo. Nossos pais já se foram, e cadê Jesus? Cadê Jesus? Entendeu como é que é o negócio? Então, essa dúvida que existe hoje, eu falei domingo passado aqui na mensagem, que hoje, quando você entra na internet, o que tem de agnóstico, o que tem de pastor desviado, o que tem de homens que um dia conheceram a graça, mas caíram dela, falando asneira, dá medo. E tem uns com inteligência acima da média. Que se você for dar ouvido para o miserável, você fala assim, não é que esse cara tem razão? Está entendendo? É uma coisa impressionante. Eu estava ouvindo um cara, eu vou lembrar o nome dele. Ele é gaúcho. Ele tem uma barbinha assim. Então eu falei, caramba, o cara manja. Né? Aí fui conhecer o cara. Eu não acredito em Deus, sou agnóstico. Falei, me sai, miserável, sai, nunca mais te escuto, não. Deus o livre. Vãs sutilezas, como o pastor está falando aqui. Então, vamos lá. Pastor, o tema hoje é como me preparar. Então vamos lá, como é que eu faço? Primeira coisa, para que eu possa viver em paz, em um mundo que caminha para o seu fim, primeira coisa, tenha uma vista, o calendário da eternidade. Como é que é o negócio? Para que eu possa viver bem e em paz nesse mundo que caminha para o fim, tenha em vista o calendário da eternidade. Eu falei há pouco aqui que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu não estou vendo a eternidade, mas primeiro, para você ser crente, você tem que ter fé. Você precisa crer que o Espírito Santo fez uma obra na tua vida. Se você ainda anda como o mundo está te dirigindo, você ainda não exercitou a sua fé o suficiente para crer que o Senhor é poderoso para te libertar, para te dar graça e você sair da vida que você está. Então vamos lá. Olha só, João 6,27 diz assim, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E depois, o Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim, capítulo 6, versículo 22. Mas agora vocês que foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, né? O fruto que vocês escolhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Esse escravo que ele usa aqui, é aquela pessoa que é guiada por alguém. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, você também? É aqui que o escritor, quando ele fala escravo aqui, porque nós somos guiados por alguém. E esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. O crente, irmãos, ele é. Então veja só, eu não posso trabalhar pela comida que estraga, mas a comida que permanece para a vida eterna. Eu preciso ter os olhos da fé para entender que a eternidade me espera, eternidade te espera, eternidade espera todo ser humano. Eu dizia domingo passado que a única certeza que o homem tem nesta terra é que ele vai morrer um dia, mas uma coisa, pus lavado e remido no sangue de Jesus, a certeza é que nós vamos descer à sepultura, mas vamos ressuscitar no nome de Jesus. Eu preciso ter essa convicção plena.
Eu não posso titubear, eu não posso ter medo, eu não posso ficar, mas será o quê, meu irmão? Você é crente na pessoa de Jesus, o Espírito Santo te tirou do mundo. Não, pastor, eu nasci no lar evangélico, mas tem muita gente que nasceu e não é crente. Tem muita gente que nasceu, o pai era pastor, era dirigente de congregação, a mãe era do círculo de oração, mas não é crente até hoje. Crente é aquele que tem uma experiência com Deus. Crente é aquele que sente a presença do Espírito Santo. Crente é aquele que fala em língua estranha, é aquele que tem os dons espirituais, é aquele que se preocupa com as coisas do Pai. Este sim, ele olha pelos olhos da fé e eternidade que o Senhor foi preparar para nós. Aleluia. Pastor, que eternidade? É eternidade. Qualquer atitude sua hoje, terá implicação eterna. Entendeu? Qualquer atitude. Opa, então, tem atitude boa, irmão. Tá? O que você terá na eternidade não será um balanço entre as ações boas e ações más. Pastor, sabe o que é? Eu pequei, fiz, aconteci. Pastor, vai chegar lá, o homem vai me botar na balança, eu estou lascado. Tá nada. Tá não. Irmãos, na ceia eu trouxe uma palavra sobre o sangue de Jesus. Quando você recebe Jesus, quando você confessa Jesus com a sua boca, e você permite que o Espírito Santo mude a tua vida, os seus pecados são esquecidos. A Bíblia diz, não me lembrarei mais. O Senhor não vai lembrar do teu passado, dos teus erros, não. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, é a palavra que diz isto. Para com essa loucura. Mas pastor, quem chegar lá, se você chegar lá, você está bonito na parada. Se você chegar lá, é porque você foi salvo. Os seus pecados foram perdoados. E a partir de agora a vida é eterna em Cristo Jesus. É por isso que eu tenho que ter em vista o calendário da eternidade pela fé. Para viver bem, em paz, em um mundo que caminha para o seu fim. Receba os sinais do fim como incentivo para viver intensamente. Intensamente. Eu trabalhei na primeira empresa que eu trabalhei na minha vida, eu tinha 14 anos. Eu fui trabalhar na parte de embalagem, eu embalava as peças prontas. Chamava Eminieri, na Água Rasa, em São Paulo. Toda vez que eu passo lá, eu falo para a pastora, trabalhei aqui, não existe mais a empresa hoje. Aí eu trabalhava lá. Aí um dia, o cara que era o responsável falou assim, seu Ismael, o seu Miguel, ele está de olho em você. É mesmo? Por quê? Ele está gostando do seu trabalho e quer te colocar lá no torno revólver. Quem é mecânico sabe, torno revólver é uma máquina. Eu falei, é mesmo? Puxa vida. Ele falou, continua trabalhando assim, direitinho, que ele vai te colocar lá no torno revólver. Que legal. Então se eu trabalhava bem, comecei a trabalhar melhor. Por quê? Porque ele falou, e os caras que era torneira revólver ganhavam mais do que nós da embalagem. Então eu falei, opa, deixa eu melhorar isso aqui. Né? Aí, dava hora do almoço, eu estava lá ainda. Pode almoçar, não tem mais nada para fazer? Dava sucesso, nós saímos 5 horas da tarde, e eu estou lá, todo mundo foi tomar banho. Não pode tomar banho, já pode, acabou. Não tem mais nada. Mas lógico. E fui promovido, fui para o revólver. Ganhava um salário mínimo, sei lá o quê, e daqui a pouco eu estava ganhando já 2 salários mínimos. Por isso que eu casei com a mulher, porque eu estava ganhando 2 salários mínimos. Olha só. Receba os sinais do fim como incentivo para viver intensamente. Você entendeu o manto de mistério, igreja? Aqui no capítulo 13, do texto que nós lemos, versículo 28 e 29. Coloca na tela. 28 e 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o quê? O verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Então, vamos lá. Está acontecendo?
Os sinais que nós ministramos no primeira quarta-feira, está acontecendo? Tá. Então eu preciso receber isso como um sinal, como um incentivo para viver uma vida melhor junto com o meu Deus. Por quê? Eu preciso crer que Deus, Ele é justo. Receber os sinais do fim é também o quê? Crer na justiça de Deus. A justiça de Deus só pode ser recebida pela fé. O que é a justiça de Deus, irmãos? Presta atenção aqui. A justiça de Deus não é Deus matar todos os políticos, não é Deus matar todos os ladrões. O que os discípulos pensavam? Que Jesus ia fazer isto. A justiça de Deus, que está aqui em Marcos falando, é aquela justiça que eu e você queremos. Que justiça que é essa? É a justiça da injustiça. Que injustiça, pastor? Clareia isso. Talvez você é maltratado. Talvez você é alvo de chacota de alguém. Talvez você é mal compreendido simplesmente porque você fala que você é cristão. Que você é um servo, uma serva de Deus. Talvez alguém te ignore. Talvez aquela promoção não veio porque o cara descobriu que você era crente. Você fala, puxa vida, mas eu estou indo tão bem, porque o cara... Não, porque você é crente. Ele não vai te falar na cara, porque hoje até... Isso hoje dá processo. Mas é isso. Mas quando Jesus voltar, toda injustiça vai cair por terra. Por quê? Porque nós somos os justos de Deus. E Deus é justo. Qualquer outra forma de ver o governo de Deus será interpretada. É preciso crer que Deus é fiel e justo e que tudo está no controle dele. Então, creia nisso. Romanos 1,17 diz, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não fique preocupado, irmão. Creia na justiça de Deus, porque o texto aqui de Romanos fala que o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Quando eu conheço o Evangelho, quando eu vivo o Evangelho, é a justiça de Deus para a minha vida. Fica tranquilo. Jamais desperdice uma oportunidade de quê? De amar. Aqui está um problema sério. Pô, pastor, tinha que falar isso. Viva com sabedoria, sem perder as oportunidades. Lá no livro Colossenses, capítulo 4, diz, aproveite todas as oportunidades, né, ao máximo. O salmista, no capítulo 90, ele fala assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu possa alcançar coração sábio. O que significa isso, irmãos? Nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo onde a injustiça, infelizmente, parece que reina. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Ame. Ame seu marido, ame sua esposa, ame seus filhos, ame o seu próximo. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe quem é que mora do meu lado. Pastor, o senhor, irmão, eu não quero nem saber. Mas ame. 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 Eu vi ontem, não sei se eu mandei para a pastora, eu vi ontem um relato de uma menina que, nos Estados Unidos, só pode ser lá mesmo, que teve o carro dela apreendido. Alguém viu isso? Que ela tem um carro apreendido e está diante do juiz. Alguém viu isso? Você viu? Aí o juiz começa a perguntar assim para ela, você, por que está nessa situação? Estou assim, por causa, moro sozinha. Onde você mora? Eu moro dentro do carro. O carro que foi apreendido aí. E agora, você vai morar onde? Não tem onde morar. Tá. E a multa é de $300, né? Você tinha que pagar $10.000, para $10 mil ou $1.000, mas eu vou... Era quanto? Isso. De 3 mil baixou para 1.000, aí ela falou assim, eu tenho $50, né? Eu tenho só $50 aqui no bolso. Ele falou assim, você vai comer o quê? Eu não tenho o que comer. Aí o cara pegou e falou assim, fica tranquila. Tá? Eu vou baixar para $300, baixou para 100. Você vai pagar $100. Você pode pagar em quantas vezes você quiser. E parece que o juiz tem uma associação, né? Dele, né? Isso, ele colocou uma associação no nome da mãe dele e ele fala assim,
A associação tal, que tem o nome dele, vai te ajudar com alimento. Você tem gasolina? Não, vai te ajudar com gasolina também. Mas você se esforce. E você percebe na pessoa. A gente percebe que uma menina, uma mocinha, virada em tudo que tem direito na vida. Mas eu fiquei olhando aquilo, uma coisa comovente, né, velho? Fiquei olhando e falei assim, caramba, fantástico, é isso que Deus quer de mim e de você, irmão. Por que Jesus foi criticado quando ele fala, desce daí, miserável, que eu vou dormir na tua casa hoje? O povo quis pedrejar Jesus. Mas esse aí, ele é o chefe do bandido. Jesus, esse cara é o chefe. Mateus já era cobrador de impostos, já foi recriminado. Agora, o senhor convidou o chefe. Irmão, é assim que Jesus faz. Agora, olha aqui. Você ama a volta de Jesus? Amo. Jamais desperdice uma oportunidade de amar. Pode ajudar? Ajuda, pelo amor de Deus. Ajude. Se você ama a volta de Jesus, você vai falar assim, eu quero andar direitinho, porque Jesus está voltando. Se eu não estiver no rápido da igreja, ele pode de repente falar para mim, pum, acabou o teu tempo aí. Pum, você cai mortinho. Pode ser. Não é? Quando a pastora falava hoje, que ela conversou com a irmã Beru, eu lembrei do meu pai. Meu pai, como toda pessoa de idade, tinha pressão alta, meu pai tinha começo de diabetes, mas comia bem, dormia bem, estava conversando bem. Aí saiu do médico, irmão, levou os exames lá para o médico olhar, o médico brincou, falou para ele assim, seu Domingos, vai viver até uns 95 ainda. Ele estava com 84, 86, né? Meu pai falou, meu Deus, tá bom, 95 tá bom. Saiu de lá, almoçou com a minha mãe no restaurante, foi para casa, deitou, passou mal, meu irmão levou para o hospital, morreu. Assim, nada. Quando minha mãe deu notícia para o médico, chegou lá no médico de novo, para dar notícia que meu pai tinha morrido, depois talvez de 15 dias, o médico passou mal, quase que morreu também. Porque minha mãe chegou sozinha na recepção, a recepcionista, 1000 anos, trabalhava com o mesmo médico. Dona Estela, seu Domingos, morreu. O quê? A menina nem esperou. Já entrou para dentro e falou, doutor, seu Domingos morreu. Quando? Já faz 15 dias. O cara começou a passar mal, irmãos. É assim. A vida é isso. Salmo 39 fala com clareza, depois você lê em casa. Não tem esse negócio de, não, porque, que porquê, irmão? Não tem porquê. Quando o grande, quem foi aquele que comeu capim? O Nabucodonosor, quando ele se achou alguma coisa, Deus falou assim, então você vai viver como animais. Foi comer capim, criou pelo e tudo mais, até que ele glorificasse a Deus e voltou ao reino. Não tem bom é Deus, irmão. Bom é Deus. Tá? Terceiro ponto, escolha Deus como o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Escolha Deus com o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Por quê? Lá em Apocalipse ele fala, capítulo 22, versículo 19, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ué, se ele está falando isso, por que eu vou escolher outro para começar? É com ele, tá? E ele falou mais. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, deve de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, 1:8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu preciso? Põe o Deus na frente. Minha partida começa com o Senhor. E o meu fim, meu ponto de chegada será com o Senhor. Senão, Jesus não tinha dito o que ele disse para o ladrão da cruz. O ladrão não iniciou com ele, aos nossos olhos, mas iniciou sim. Porque o ladrão está crucificado. A Bíblia não diz quanto tempo que eles estavam ali, mas o cara tinha gente que ficava na cruz 3, 4 dias vivo. Pode procurar a história. Quando eles quebram as pernas e enfiam a lança, é para ver se o cara morre mais rápido. Está entendendo? O ladrão que estava ali, o que se converteu,
ele está ali para morrer. Agora fala aqui para mim. Que mensagem que Jesus pregou na cruz para ele? Ah, eu quero Jesus. Qual foi? Qual foi a mensagem? Joséfo fala, o grande historiador judeu, que todo mundo que ia para a cruz era um desespero muito grande. O cara gritava de noite. E os romanos adoravam que eles gritassem. Pelo amor de Deus, os romanos faziam... Por quê? Porque quanto mais eles gritavam, mais colocava medo no povo que tentava fazer levante contra Roma. Ah, os romanos adoravam. Grita mesmo. Por favor, grita agora. Grita você. Era assim. Jesus está ali. Uma tremenda numa boa. Não está gritando. Não está reclamando. Está ali. Né? Ô mulher, cuida da mulher, tá? Quando mandou João cuidar da mãe dele. Cuida dela. Bom, está ali. Jesus está numa tremenda numa boa. O comportamento de Jesus na cruz falou para o ladrão, esse aí é diferente. Esse camarada aí não é qualquer um, não. Esse aí... Jesus chega ao ponto de dizer, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Como é que um cara está morrendo na cruz e fala um negócio desse? Na mesma hora, o que aconteceu? O ladrão começou o ponto de partida dele ali. Ele falou, não, esse camarada aí é diferente. E o outro está reclamando, você é o camarada mesmo? Que todo mundo está dizendo aí? Então tira nós e tira você também. Olha só a incredulidade. E o outro diz, nós merecemos. Quando você diz eu mereço, é porque você reconhece que você é pecador. Você reconhece que você não vale nada. Quando você pergunta para o cara, mas eu sou gente boa. Que gente boa, irmão? Gente boa é Deus. Nós estamos tentando melhorar todo dia. O cara fala, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Pronto, se converteu. O ponto de partida dele começa ali. E ali também foi o seu ponto de chegada, porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado é o nome do Senhor. Se o meu fim é Deus, o que eu vou precisar temer? Temer o quê? Se ando com Deus, não tenho medo de nada. O grande problema é quando não sei quem Ele é. E quando eu estou distante dEle. Natural. Quando eu não tenho intimidade com Deus, fica difícil. Mas quando eu tenho intimidade com Deus e sei quem Ele é, irmão, vai vir o maremoto que vier, vai vir a luta. Eu vou vencer no nome de Jesus. Eu vou passar por cima no nome de Jesus. Eu sei em quem tenho crido, é poderoso. Que isso, igreja? Nós temos que ter essa convicção. Quando você pega aquela passagem lá de Paulo, no navio, que o navio tá virando, e todo mundo vai morrer, e daqui a pouco era tudo preso, a maioria dos caras que estavam ali, não é? E os soldados que ali estavam falaram uma coisa, vamos matar todos esses caras aqui, porque é o seguinte, vai que dá uma zica aí, esses caras se soltam. O anjo aparece para Paulo e fala, olha, fala aí para o pessoal ficar numa tremenda, numa boa, que vai todo mundo se salvar. O que Paulo fala? Gente, o Deus que eu sirvo falou para vocês ficarem tranquilos, nós vamos perder a embarcação, a mercadoria, mas ninguém vai morrer. Todo mundo vai se salvar. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Você imagina o desespero daquelas famílias que os caras pagaram milhões e milhões para ir lá ver o Titanic e o negocinho lá sumiu? São 5 pessoas dentro. 5. Pagaram milhões e milhões. Lá está um dos maiores milionários dos Estados Unidos e tem um da Índia, junto com o filho. O trem sumiu. Imagina o desespero da família. Agora, Paulo está dentro do navio com centenas de pessoas e Deus fala para ele, manda falar aí que ninguém vai morrer. O que é isto? Por que eu estou dando esse exemplo? É simples. Se é o meu fim, é Deus o que devo, né? É Deus que devo temer? Não vou temer a Deus. Tá? Se ando com Deus, não tenho medo de nada. O grande problema é quando não sei quem Ele é. Ele quem? Deus. E estou distante dele. Ele tem medo. Mas Paulo falou,
tranquilo aí. E não foi, não morreu ninguém. E para acabar de Deus fazer a obra, eles vão para a praia, faz uma fogueira, e está todo mundo lá se aquecendo na fogueira. E a fogueira está apagando, todo mundo ia no meio do mato, pegava os gravetos. Quando a vez de Paulo, Paulo pega e vem uma cobra no braço dele. Todo mundo fala, está escrito. Puxa vida, hein? O mar não derrubou ele, mas essa cobra aí, esse cara deve ser um pecadorzão mesmo. Esse cara deve estar devendo para todo mundo. Ele pega, o texto fala assim, ele pega a bicha e joga dentro do fogo. Todo mundo falou, esse cara é santo. Mas é assim mesmo. Crente é diferente. Crente fala diferente, crente pensa diferente, crente age diferente. Paulo não precisou usar a camiseta, né? Que a irmã gostou da camiseta que eu falei, né? I love Jesus Christ. Não precisava não. A atitude de Paulo mostrou quem era Paulo. E ele ora pelo chefe lá daquela aldeia, o cara é curado, e Deus entrou com palavra e todos foram salvos naquela ilha. O que é isto? Irmãos, simples. Escolha Deus como seu ponto de partida e como seu ponto de chegada. Está preocupado? Fica não, irmão. Não fica não. Eu estou preocupado com os acontecimentos. Não fica não. Jesus, esteja vigiando, como o texto falou. Fechando. Prepare-se para encontrar-se com Jesus, porque Ele está voltando. Não é nenhuma novidade. Jesus disse, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que você esteja onde eu estiver. O salmista, lá atrás, quase 2000 anos antes de Jesus, diz, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Quando Jesus disse isto, o pessoal lá os gnósticos de Pedro ficou questionando, ele não falou que vinha, cadê ele? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dia e a hora, só quem sabe é o Senhor, não fica preocupado com isso não. Tá? Não fica não. Jesus vem para buscar os seus, Ele não vem levar à força aqueles que não querem colocar Ele em suas vidas. Não fica despreocupado, tá, irmão? Você está querendo ficar aqui, você pode ficar. Ele vem para os seus e os levará junto a Ele. Hoje, no final desta série, você pode escolher viver perto dEle e entregar a sua vida completamente a Ele, ou continuar vivendo do jeito que você quer. Mas uma coisa é certa, você vai morrer. Vai. Tá? Agora, Paulo falou, capítulo 10, versículo 13. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem uma doutrina aí que diz que uma vez salvo, sempre salvo, né? Mentira. Jesus disse, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O problema é o negar a si mesmo. O negócio é deixar o mundo com as suas concupiscências, o vício. A dificuldade é deixar os amigos. A dificuldade é você chegar na rodinha e dizer assim, a partir de hoje, eu não bebo mais. A partir de hoje, eu não vou mais para a noitada. A partir de hoje, eu vou tratar minha mulher bem, eu vou tratar o meu marido bem. Eu vou cuidar dos meus filhos. Isto que é o difícil. Isso aqui é o que Jesus disse. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Você só consegue fazer isso quando você nega o seu eu, o seu desejo. Pastor, o senhor fala isso? Porque o senhor não sabe. Eu sei. Eu não sou pastor ontem. Eu pastorei igreja há mais de 40 anos. Mais ou menos isso, né? Começamos com 20 e poucos anos. Eu estou com... Não vou falar minha idade não, porque eu estou ficando velhinho. Eu vi muita coisa na minha vida, tanto eu como minha esposa. Ontem um rapaz me deu carona, eu estava de ônibus, ele me deu carona da igreja, fiquei no culto à noite, e eu voltei hoje para São Carlos. E Adilson é o nome dele. A irmã dele era minha líder de jovens, morreu muito jovem com câncer, uma menina abençoadíssima. Teve uma grande influência na vida do Benhur, principalmente. E ele me deu carona ontem. E nós fomos conversando, lembrando do tempo que eu fui pastor dele. E uma das coisas que me alegrou, eu contava isso para a pastora hoje. Foi o pastor Ismael.
O senhor lembra o dia que eu voltei para Jesus? Para falar a verdade, não lembro não, irmão. Eu falei, irmão, tanta gente. Eu falei, pois é, pastor, eu cheguei lá, drogado, bêbado. Uma situação desgraçada. Aí o senhor fez o apelo, eu aceitei Jesus, o senhor mandou eu vir. Aí o senhor me abraçou, o senhor desceu do púlpito, o senhor me abraçou. O senhor falou uma coisa no meu ouvido que eu nunca mais esqueci. Eu não lembro, irmão, o que eu falei para ele, mas ele lembra. Eu falei, o que eu te falei? Ele falou assim, o senhor me abraçou e disse assim para mim, a partir de hoje, quem vai cuidar da tua vida é o Espírito Santo de Deus. Eu falei isso, falou. Pastor, e hoje ele dirige uma congregação, né, Lene? Dirige uma congregação em São Paulo. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A situação desse moço, a Mariana era muito pequena ainda, né? Mas não sei se a Mariana lembra dele. A irmã dele era uma bênção. Ele era um demônio. Mas o demônio saiu. E hoje, ele é um grande homem de Deus. Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Jesus está voltando. Não é mentira, não é verdade. Tudo nos mostra. Nós nunca tínhamos visto o que nós estamos vendo agora. A gente só viu isso nos Estados Unidos. O cara entrar com uma arma dentro de uma escola e matar gente. Hoje eu estou vendo assim no Brasil. Não é assim mesmo? Você fala, mas o que está acontecendo? Irmão, a fúria do inimigo, ela está muito grande, porque ele sabe que está chegando o dia dele. Baixa tua cabeça, vamos orar a Deus. Pai amado,